Olá, meus queridos irmãos e amigos, muito bom dia. É muito bom a gente poder se reencontrar novamente e para nessa ocasião, nessa manhã tão especial, estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje, estamos trabalhando já uma nova revista, tivemos a primeira aula com o pastor Sócrates de Oliveira e agora a EBD de número 2, Deus é Criador, né? Estamos estudando então a doutrina de Deus. Convido você para estar já com a sua Bíblia aberta no Salmo de número 104. Nós vamos ler conforme aplicamos o texto, lemos, aplicamos, conforme a gente for então dando prosseguimento na nossa EBD. Antes de orarmos, antes de lermos a palavra de Deus, convido você aí já curtir. Deixa um gostei, deixa um ok, isso é muito importante para gerar engajamento, para alcançarmos outras pessoas. E também compartilhar, você pode clicar aí nessa setinha e enviar isso para os seus grupos de WhatsApp, postar no seu status, enviar para outras pessoas. Nós vamos, nesse momento, então, orar, pedir que Deus nos abençoe o nosso coração. Vamos, nesse momento, nessa manhã, estudar sobre esse atributo de Deus. Deus é Criador. Então vamos pedir que Deus abençoe nosso coração, abençoe sua vida, a sua casa e nos prepare então para recebermos o melhor dele para nós. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo privilégio que é de estudarmos juntos a tua palavra. Alimenta o nosso coração, ó Deus, mais do que talvez o nosso intelecto, ajuda-nos a fazer, ó Deus, a tua palavra algo que seja praticado no nosso dia a dia, algo que seja, ó Deus, abençoador para a nossa vida, para a nossa família. Abençoe, ó Deus, grandemente a vida das pessoas que já chegaram até aqui, outras pessoas que ainda receberão o link, que ainda assistirão, pessoas que durante a semana acessarão, ó Deus, esse link. Obrigado pela vida do Salino, obrigado por toda essa estrutura de transmissão, por toda essa equipe que tem abençoado, ó Deus, a nossa comunidade, tantas outras vidas, ó Deus, porque estão produzindo esse conteúdo, porque estão editando esse conteúdo, porque estão trabalhando e se envolvendo, ó Deus, para que o teu reino possa ser implementado primeiramente no nosso coração, depois na nossa realidade, ó Deus, da nossa família, da nossa vizinhança, da nossa cidade e do nosso mundo, ó Deus. Essa é a nossa oração, colocamos a nossa vida diante do Senhor à tua disposição e oramos no nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos sobre essa temática, um atributo muito importante, onde nós destacamos hoje que Deus é Criador, primeiro texto que lhe vem à memória certamente é o texto de Gênesis, capítulos 1 e 2, que tratam da atividade, né? O verbo lá, bará, onde Deus cria um sujeito, um verbo que tem Deus como sujeito. Quando estudamos Gênesis, conseguimos, talvez, ali trabalhar com mais detalhes esse texto. Conversamos sobre essa atividade de Deus que cria, não é criado, mas cria algo que não é, na verdade, Deus é criatura, mas cria já com uma inclinação para lhe adorar. Então, quando nós olhamos para essa lição, para esse título, que traz um atributo sobre Deus, uma informação sobre Deus, além do texto de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, nós podemos também agora abordar um salmo. E esse salmo é extraordinário. É um salmo muito especial, é um salmo bonito, é poesia que nos traz à memória toda essa atividade, todo esse cuidado, todo esse controle, todo esse governo de Deus ao criar, ao sustentar e ao abençoar a vida das suas criaturas. Então, para início da nossa conversa aqui, é muito importante você ter no seu coração que a criação já é um gesto de salvação. Vou repetir. A criação já é um gesto de salvação. Que às vezes, na cabeça de algumas pessoas, Deus criou a gente e abandonou.
criou e não tem nada a ver com a gente, criou e nos deixou para lá, criou e abandonou toda a sua obra e todas as criaturas, mas não é isso que nós percebemos. Primeiro, no texto que já citamos aqui, texto de Gênesis capítulos 1 e 2, e também nós vamos perceber agora no Salmo de número 104, que Deus cria, mas Deus cria e se relaciona, Deus cria e ama, o seu ágape, usando uma expressão do Novo Testamento, Deus cria e Deus abençoa, Deus cria e dá condições de vida para que as criaturas então possam viver, e principalmente toda a plenitude da criação se dá se voltando para o seu Criador. Há muitas pessoas que pensam que vão viver uma vida de liberdade numa vida separada do Criador. Isso é impossível. Quando nós nos relacionamos com o nosso Criador, que sabe perfeitamente, conhece perfeitamente toda a nossa estrutura, todo o nosso ser, já que Ele mesmo nos criou, aí sim nós encontramos todo o sentido de liberdade e de plenitude. E como nós encontramos isso? Em Jesus Cristo. Vamos então fazer essa dinâmica de ler um bloco do texto e depois fazermos então a aplicação. Então, para esse primeiro momento, já dada essa introdução falando sobre a atividade de Deus em criar, cria o ser humano, no caso o homem, cria a mulher, cria os animais, cria a vida vegetal, tudo isso criado pelo próprio Deus. Agora nós vamos analisar aí o texto de Salmo, o Salmo de número 104, e convido você para que possamos ler juntos nesse momento. Então, no primeiro momento, vamos falar sobre o esplendor do Deus Criador. O esplendor do Deus Criador. Vamos ler os versículos, versículo 1 até o versículo 5. Depois, o Criador, governador e sustentador da vida. Mesmo Salmo, número 104, versículo 6 ao versículo 11. Depois, o Criador que dá propósito a tudo, versículo 12, 13, 14, 15, e depois vamos também abordar aí o Criador pôs tudo em seu devido lugar. Versículo, então, de 16 ao versículo 20, o Criador nos deu a vida para vivermos com sabedoria, 21 a 30, 31 a 35, finalizando então a nossa lição, o Criador fez tudo para a sua glória. Diz o texto então de Salmo número 104, verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 5 e depois aplicaremos esse texto. Bendiga o Senhor a minha alma. O Senhor, meu Deus, ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigias dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos seus clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. No início falamos que esse texto é poético. Nós encontramos aqui então uma análise, um olhar, algo tão apurado, tão belo para descrever esse esplendor da criação, de um Deus que vai criar, que vai estruturar, que vai dar sentido, como o próprio texto nos diz, um Deus que tem controle sobre todas as coisas, e a lição então vai nos apresentar que o seu poder faz com que os seus emissários falem com poder e autoridade, no versículo 4, anunciando então bênçãos e maldição, vida e morte, ou seja, apenas um Deus com esse esplendor, com toda essa glória, com toda essa atividade criadora, consegue então estruturar todo esse universo. Aqui cabe talvez um parênteses, no início já da nossa conversa, para falarmos sobre um Deus que é único. Embora um Deus que se relacione e se dá em três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito,
nós então reconhecemos que as três pessoas da Trindade são um único Deus, que podemos chamar então de Deus triuno. Então é um único Deus, único e verdadeiro Deus que existe e que cria com todo esse esplendor. Percebemos aqui então que essas características que talvez podem trazer medo sobre o coração do ser humano, que sobretudo naquela época onde o texto pode ser localizado, água, talvez não ter um controle da natureza, tudo isso estava debaixo do governo de Deus. Tudo isso estava debaixo do controle de Deus. Tudo isso criado pelo próprio Deus. Deus é criador e, como criador, consegue ter o controle sobre todas as coisas. Ao final dessa lição, nós vamos ser convidados pela própria lição, pela própria temática e pelo próprio texto a descansar o nosso coração, já que, às vezes, algo tão pequeno tira o nosso sono, tira o nosso sossego. Nós precisamos descansar num Deus que é criador. O que pode, então, lhe assustar? O que pode, então, tirar o seu governo? Seriam as águas? Não, porque as águas põem sobre as águas dos céus as vigias dos seus aposentos. Ele tem um controle sobre todas essas coisas. É importante notar que em muitas situações, por exemplo, o texto de Marcos, se não me falha a memória, capítulo 5, no literal vai dizer que Jesus se assentou sobre o mar. Ou seja, tem algo a nos dizer ali que Jesus controla e tem poder sobre algo que é, na mentalidade das pessoas que viviam naquele tempo, que recebem esse texto, Jesus tem poder sobre o caos, sobre a situação caótica e ele dar ordem. Isso nos faz lembrar, novamente, fazendo essa retomada do texto de Gênesis, de que há uma situação talvez caótica e que recebe ordem a partir da criação. Podemos também lançar mão no texto de Apocalipse, a grande expectativa pela Nova Jerusalém. Recebemos então a informação de João que no céu, na Nova Jerusalém, não haverá mais o mar, ou seja, o mar como algo que levaria as pessoas a ter medo, porque é bravio, porque às vezes ora está calmo, outrora não tem controle. Tudo isso está debaixo do governo do nosso Deus. E como que ele faz? O esplendor de Deus, o nosso Criador, ele cria dessa maneira e ele também sustenta. Isso nos dá a possibilidade agora de pularmos para o versículo 6, lermos então o versículo 6 em diante para entendermos que esse Criador é governador e sustentador da vida. Lembro de uma teoria muito repassada numa modernidade, numa época da modernidade, onde as pessoas pensavam que Deus tinha dado uma corda no universo e abandonado, virado as costas para a nossa realidade aqui. Mas o que nós vamos perceber não é isso. Diz o verso 6, Salmo 104, o seguinte: com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabelecestes, olha que interessante, estabelecestes um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Você se lembra desse episódio, Gênesis 9, o relato de Noé? Fazes jorrar a nascente nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. Tudo sob controle, tudo sendo governado, tudo tendo, isso é muito interessante notarmos, um limite. Algo que foi colocado, na verdade, uma aliança que foi realizada com Noé, de que de fato as águas jamais tornariam a cobrir a terra. Aqui é o limite.
É preciso trazer à memória de que quando nós encontramos no texto de Gênesis o ato da criação de Deus, toda a criação de Deus, a não ser uma criação modelada, uma criação trabalhada, que é a realização da criação do ser humano, nós encontramos Deus criando a partir da palavra. E disse Deus, e falou Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, Deus, um Deus que leva muito a sério a sua própria palavra. Aqui cabe a nós uma interrogação, uma pergunta, até mesmo um espaço para pensarmos a integridade, pensarmos a seriedade das nossas palavras. Pessoas hoje têm muita dificuldade com suas palavras, pessoas que têm dificuldade de cumprir as suas palavras, pessoas que falam algo numa ocasião e depois acabam dizendo uma outra coisa numa outra ocasião. Pessoas que, se você não amarrar um documento, não assinar o contrato, não tiver ali algo bem engessado, bem formatado, é possível que você talvez seja ludibriado por essa pessoa porque falta ali palavra, seriedade, credibilidade naquilo que fala. E aí agora nós percebemos que Deus cria a partir da palavra, e aqui, semelhante ao texto de Gênesis 1 e 2, nós encontramos um limite que é dado também, porque Deus disse que jamais tornaria a cobrir a água, as águas, no caso, tornariam a cobrir a terra. Uma palavra que foi dada, uma palavra que vai ser então cumprida, porque Deus não pode ser infiel com aquilo que diz, ao contrário daquilo que nós percebemos no caráter humano. Mas isso é interessante, uma outra coisa, que assim como há limite para essa realidade, poderíamos dizer terrestre, há limite também no ser humano. Há um espaço que o ser humano tem, que às vezes nós encontramos isso em muitas sociedades, não é diferente você olhar ao seu redor e perceber isso, que o ser humano, em busca de uma liberdade, ultrapassa um limite que foi dado pelo próprio Deus. A realização do ser humano, a satisfação plena do ser humano, é o que vamos inclusive abordar um pouquinho mais à frente, nos versículos 16 em diante, se dá obedecendo os limites colocados pelo próprio Criador. Atente-se para isso. Há um limite que você não pode ultrapassar. Algumas pessoas, em busca talvez de uma satisfação para a sua própria carne, para o seu próprio prazer, elas ultrapassam o limite e isso, de certa forma, atrapalha toda a sua relação pessoal, sua relação interpessoal, porque ela não soube obedecer. Em busca de algo insaciável, talvez, ultrapassou, em busca de um prazer, ultrapassou os limites que são colocados em todas as criaturas, não diferente no ser humano. Então você tem um limite. Cuidado para não suscitar coisas, porque um abismo chama outro e quando você rompe o limite, você traz prejuízos, não somente para a sua vida, como também para os seus familiares e para as pessoas que estão ao seu redor. É muito interessante olharmos o relato que é dado pelo próprio Deus, também no texto de Gênesis, que aquele fruto ali você não pode comer. Aquela árvore ali não pode ser, então, objeto de cobiça do ser humano. E aí ele ultrapassou esse limite. Ultrapassando o limite que ele tinha, ele traz uma consequência enorme sobre si, sobre as pessoas e, por que não dizer, sobre a nossa humanidade. Então, quando nós olhamos esse relato, Deus é um Deus que sustenta, Deus é um Deus que controla, Deus é um Deus que, além de produzir vida, de dar limite para a vida, é um Deus que consegue governar. E aí nós podemos então ter uma plena paz no nosso coração. O que aflige a sua vida? O que aflige o seu coração? O que lhe traz preocupação? Você sente um Deus distante? Sente que Deus não lhe ouve? Atente-se para essa realidade aqui, para essa beleza do Salmo. Deus que constrói todas as coisas, ou seja, o esplendor do Deus Criador. Mas ele não apenas constrói e nos abandona. Segundo ponto, é um Deus que, além de construir, ele caminha, ele governa, ele dá limites e ele também faz isso, todas essas coisas, por amor. Terceiro ponto que nós podemos então encontrar, que é o Criador que dá propósito a tudo.
Muita gente vive sem propósito. Muita gente acha e vai tomando decisões dia após dia, e achando que a sua vida não tem propósito, achando que esse cosmos, que esse mundo, que essa realidade não tem motivo de existir, de que aquilo que nós fazemos aqui, nada vai ser cobrado de nós, que não existe uma realidade final, um juízo, onde seremos então julgados pelo próprio Deus, e que o próprio Deus, sendo juiz, vai determinar a nossa e vai liberar uma sentença sobre nós. As pessoas vivem sem propósito. Mas nós encontramos na palavra de Deus um salmo de número 104 que nós estamos lendo, versículo 12, 13, 14 e 15. Vamos conversar agora sobre o Criador que dá propósito a tudo, exatamente tudo. Diz o verso 12, acompanhe comigo: as aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Às vezes nós pensamos que as coisas estão fora do controle de Deus, de que aquilo que nós enfrentamos, as dificuldades pelas quais passamos, não tem nenhum propósito. Mas olha que bonito, não apenas um controlador. E às vezes nós achamos que por conta de governos do mundo, na história da humanidade, nós pensamos e reportamos esse controle de Deus semelhante aos homens para o nosso Deus, mas não é esse tipo de controle. O controle de Deus é semelhante àquele cântico que nós cantamos, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Ou seja, é um Deus cheio de glória, é um Deus esplêndido, é um Deus criador, é um Deus sustentador, mas é um Deus que olha para a nossa fragilidade, é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus que olha a beleza desse texto. Esse é um texto, esse é um salmo que você tem que ler lá, Gênesis 1, Gênesis 2, depois você vem ler Salmo 104 inteirinho e leia com o coração aberto, leia com calma, leia depois. Além das abordagens que eu estou fazendo aqui, que eu estou suscitando alguns pontos, levantando algumas questões aqui, elas são limitadas para a minha realidade, para a minha visão. Você pode levantar muito mais, você pode ler nas suas devocionais, você pode fazer as suas anotações, você pode, de acordo com a sua vida, pedir que o texto leia o seu coração e aí então encontrar essa realidade. Com o que você está preocupado? O que lhe aflige é o pão? O que lhe aflige é o sustento? Olha que interessante, as aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Que beleza o canto do pássaro, porque tudo foi permissão de Deus, tudo ordenado por Deus, tudo de uma forma bem trabalhado, o ecossistema funcionando. E é muito interessante porque nós encontramos aqui, é o Senhor, não é um homem, não é a minha força, não é o seu dinheiro, não é o seu status, não é nada daquilo que as pessoas dizem, não é o seu poder socioeconômico, é o Senhor. Que fragilidade! Quem somos nós? E aí, em paralelo, já que estamos falando de um Deus criador, retomemos novamente o texto de Gênesis para nos orientar, dizendo que o ser humano foi criado do pó da terra. Eu costumo citar como exemplo, pó, isso aqui, ó. Soprou, acabou. Exatamente essa nossa fragilidade. Por isso que nós não damos conta daquilo que o sustento que temos vem do nosso Deus. Está aí a lógica do sábado no Antigo Testamento para então dizer para o ser humano: pare um dia, repense a sua vida, olhe para dentro de si mesmo.
Esse é um princípio, claro que depois foi deturpado e Jesus instaura novamente a lógica do sábado, não colocando como uma obrigação, mas como um princípio. Pare, porque não é você que sustenta a sua vida, não é você que sustenta a sua casa, é o próprio Deus, porque se ele recolher um pouquinho de ar de você, nós já percebemos a enorme dificuldade que nós sentimos. Então, não somos nós, olha como eu faço isso, nossa, olha como eu consigo isso, como eu cresci, olha, veja a minha carreira. Não, é o Senhor. E aqui o Senhor, com as letras maiúsculas, é justamente a expressão do tetagrama de Deus, quando nós encontramos esse título, esse nome, na verdade, aqui não é um título, aqui é um nome com as letras todas em maiúsculo. E aí então é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Tudo é o Senhor. Pare, não ache que você consegue dar conta de todas as coisas, não ache que você é responsável por todas as coisas que você conseguiu, não somente, voltemos aqui à lógica do sábado, mas também à lógica do dízimo, que mais do que acharmos que tudo aquilo que nós conquistamos vem do Senhor, nós tiramos 10%, mas nós, segundo o próprio Novo Testamento, gerenciamos e apontamos para a glória de Deus todo 100%. Então é muito interessante notarmos isso. Mas exatamente isso para nos lembrar, é um princípio de que nós não somos responsáveis pelo nosso próprio sustento, somos pó da terra. E aí o Senhor que consegue dar propósito a todas as coisas, consegue fornecer vida. Novamente, você não está só. Você pode estar dentro do seu quarto, passando uma dificuldade, até mesmo enfrentando uma depressão, problemas familiares, enfrentando uma dificuldade enorme que as pessoas não têm, talvez, uma dimensão. Mas deixa eu te falar um negócio. O Senhor, o Criador, nosso Deus, dá propósito a todas as coisas. Você pode encontrar propósito nele. Caminhando um pouco mais, nós encontramos agora o Criador pôs tudo em seu devido lugar. Salmo 104, de número agora 16, e nós vamos ler até o 20. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações, o sol, quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. É interessante observar que aqui nesse relato nós encontramos o sol e a lua com a sua finalidade pré-determinada. É interessante que quando nós olhamos para a realidade do mundo antigo, sol e lua eram adorados. E agora, quando nós percebemos Deus criando, ou seja, não é sol e lua, não são divindades, mas são seres criados e estão debaixo da divindade, da responsabilidade do próprio Deus, aqui o Salmo realça isso. E então coloca Deus aqui como criador, como sustentador e também tirando a divindade, poderíamos dizer assim, do sol e da lua. Isso é interessante. Então, se num ambiente onde as pessoas estão com seu coração inclinado a adorar sol e lua, e agora a perspectiva bíblica apresenta Deus como criador, ou seja, subordinando o sol e a lua, não como divindades, mas como seres criados, nós analisamos aqui às vezes esse detalhe que não pode passar despercebido. Mas o ponto que nós estamos abordando dos versículos 16, do verso 16 até o 20, nós encontramos o Criador pôs tudo em seu devido lugar. Então quero fazer agora mais uma vez o uso da revista, porque no versículo 16 o autor destaca dizendo que
há uma satisfação plena. Versículo 16 que nós lemos: as árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Ou seja, assim como as árvores nos cedros do Líbano, nele temos grande satisfação. Seremos plenamente felizes em Deus. Está aqui algo que nós precisamos trabalhar para o nosso coração, sobretudo nesse tempo onde temos distrações, convites para satisfazer o nosso coração. Talvez passamos tempo demais no aplicativo, talvez passamos tempo demais assistindo uma série ou um filme em busca de uma satisfação. Mas a nossa satisfação, poderíamos dizer, a plena satisfação nós encontramos em Deus. Verso 16, moradia e habitação. Verso 17, nós lemos que neles os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem seu lar. Ou seja, se os animais que são criaturas de Deus tem o seu lugar, tem a sua moradia, tem o seu espaço, nós encontramos em Deus habitação, nós encontramos em Deus moradia, nós encontramos em Deus um lugar que pode ser o nosso refúgio. Lembramos aqui então do Salmo de número 46, que trabalha essa proteção, que trabalha Deus também como aquele que nos guarda, aquele que preserva a nossa vida. Duas metáforas ali são usadas, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, porque nele nós encontramos abrigo, proteção e descanso para a nossa vida. Verso 18, também trabalhando nessa mesma direção, vai dizer que os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Interessante, porque as criaturas têm o seu lugar muito especial e nós, que somos imagem / semelhança do próprio Deus, nós nos refugiamos nele. Nós encontramos força, segurança no próprio Deus. Que tal você, às vezes, parar de procurar refúgio, talvez até por uma carência emocional nas pessoas? Eu fui até fulano e não aconteceu, fui até Beltrano e parece que ele se bloqueou para mim. As pessoas vão em direção às pessoas, às outras pessoas, em busca de um refúgio, sendo que em Deus nós encontramos um refúgio que é verdadeiro, que nos protege, que nos blinda, que nos guarda. Uma outra coisa que nós encontramos no verso 19 é a trajetória e também a possibilidade de caminho. Diz: ele fez a lua para marcar estações. Está bem definido, novamente. O sol sabe quando deve se pôr. Assim como o sol e a lua têm a sua trajetória própria nos céus, nele podemos também deslizar nossa existência na compreensão que Deus é quem nos guia e sua boa mão nos conduz. Quem conduz a sua vida é você mesmo. São as suas decisões. Quem está no controle, quem está no volante, quem está na cadeira principal de condução dessa sua jornada. Que tal entregá-la totalmente para o nosso Deus, para que Ele possa nos conduzir? Gostei da expressão do autor: nos guia e sua boa mão nos conduz. Para isso, claro, nós precisamos permitir que Deus possa conduzir a nossa vida. E só um passo de entrega e uma entrega inteira, não uma entrega na nossa metade não, uma entrega plena, uma entrega completa, uma entrega total. Deus, governa a minha vida, governa o meu pensamento, governa a minha casa, governe, ó Deus, a minha existência para o louvor da tua glória. Verso 20, então, para encerrarmos esse ponto, nós encontramos que trazes trevas e cai a noite quando os animais da floresta vagueiam. Perigo e escuridão. As trevas, o perigo existem e muitas vezes nos afligem, mas sabemos que Deus permite as suas existências para que possamos depender dele. É interessante notarmos os problemas, as trevas, as dificuldades na nossa vida como uma possibilidade de sermos trabalhados por Deus. Há muita gente que se depara com uma situação de trevas, poderíamos usar essa metáfora para dizer as dificuldades que passamos, que enfrentamos, talvez no matrimônio, na família, na faculdade, na igreja. Todas essas dificuldades, nós precisamos entender que tudo isso pode servir, uma vez que também permitimos
para trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa perspectiva. Pessoas que olham o sofrimento sempre por um viés problemático, que o sofrimento é sempre algo punitivo da parte de Deus, não conseguem extrair do sofrimento lições que podem modelar a sua vida. Talvez o sofrimento, como disse um colega pastor, seja o altar de Deus, onde você está ali para Deus trabalhar, para Deus modelar. Então, no momento de trevas, no momento de escuridão, no momento de dificuldade, no momento de problemas e sofrimentos, é preciso entender que Deus pode usar essas ocasiões para trabalhar na sua vida. Nem todo mundo nasce todos os dias vencendo, para cima, conquistando, alcançando, avançando. Não, às vezes, e em muitas ocasiões da nossa vida, diferente daquilo que é pregado por pessoas, que o sucesso é algo sempre que acontece todos os dias, nós enfrentamos sim doenças, nós enfrentamos enfermidades, nós enfrentamos desemprego, nós enfrentamos problemas. E o que fazemos com todo esse conjunto de sofrimento? Nós podemos colocar diante de Deus o sofrimento, mas colocar-nos também diante do Pai, para que Ele possa então trabalhar na nossa vida, fazer a sua vontade, modelar o nosso coração, apesar da situação. Um outro ponto, o aspecto que o autor trabalha, até aqui já trabalhamos então, talvez você chegou agora, trabalhamos o esplendor do Deus Criador, o Criador, governador e sustentador da vida, o Criador que dá propósito a tudo, o Criador pôs tudo em seu devido lugar, e agora falaremos e conversaremos aqui a partir do versículo 21 ao verso 30, o Criador nos deu a vida para vivermos com sabedoria. Agora tem algo aqui muito interessante que a gente pode, caminhando um pouco aí para finalizarmos daqui a pouquinho, em alguns minutos, eu convido você a olhar agora diretamente para o seu coração. Nós fomos criados e temos vida para vivermos com sabedoria. Mais que inteligência, mais que um QI avançado, até mais que uma inteligência emocional bem determinada, estruturada. Nós fomos criados para ter sabedoria. Acompanhe a leitura agora, Salmo de número 104, verso 21, que diz: Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Ou Leviatã, você talvez tenha ouvido uma outra expressão chamado monstro marinho. Mas olha que interessante, depois a gente retoma essa situação. Nele passam os navios e também o Leviatã, que era um monstro marinho que assustavam as pessoas, que formaste para com ele brincar. Mas perto de Deus, ele é apenas talvez um animal de estimação, diríamos aqui. Todos eles dirigem o seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Nós percebemos então nesse texto uma apresentação aqui pela estrutura de que ninguém aqui é autossuficiente. Todas as coisas dependem de Deus. E claro, você deve olhar para dentro do seu coração e perguntar se você de fato depende de Deus. E essa possibilidade, essa dependência de Deus já demonstra um passo de sabedoria que nós estamos aqui, então, proporcionando esse tipo de reflexão. A sabedoria, como é preciso
apontar é diferente de uma inteligência. Você encontra pessoas hoje, talvez com QI elevado, com muita inteligência, mas a pessoa não sabe, às vezes, tomar uma decisão simples, pequena, não consegue analisar, não consegue ter a atividade primeira que deve se perguntar ao Senhor. E o próprio texto que nós conhecemos, o famoso texto de Provérbios, capítulo 9, verso 10, nos ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E temor aqui não é medo, temor aqui é relacionamento, temor é estar próximo, temor é estar com Deus, é permitir que Deus possa então passar a vontade dele para o nosso coração. Qualquer pessoa que queira ter de fato sabedoria, e lembremos então de Tiago, que nos diz: se alguém tem falta de sabedoria, é só pedir que Deus nos dá. Fecha esse parênteses. E se alguém acha que vai conquistar sabedoria sem relacionamento com Deus, acaba então entrando por um caminho que não vai conseguir realizar de fato o seu objetivo. É preciso então entender que sabedoria parte do primeiro princípio: temor ao Senhor. Temor ao Senhor gera em nós humildade, não gera em nós uma relação de separação, uma relação talvez de achar que nós damos conta da nossa própria vida. Quando nós analisamos esse texto, todas essas coisas, a citação dos leões, a citação dos vastos mares e os seres habitantes, todas essas coisas foram criadas por Deus, todas essas coisas estão na dependência de Deus, e agora Deus também nos convida a termos uma dependência dele. Não podemos ser autossuficientes. A nossa vida nos basta, aquilo que eu penso me basta, aquilo que eu acho é aquilo que deve ser então colocado em prática. Humildade é um princípio também deixado por Jesus no Sermão da Montanha. Ele vai dizer que bem-aventurados são os humildes de coração. Né? E não é uma capa de humildade, é uma humildade no coração. E aí só você consegue de fato analisar. E quando nós olhamos para essa relação de sabedoria, isso vai estar ligado diretamente a fugir dessa autossuficiência, a fugir então de achar que nós somos responsáveis e que vamos tocar a nossa vida do nosso jeito e que vai dar certo. E isso então é fugir de uma lógica pecaminosa. Gosto de uma citação de um autor, Afonso Garcia Rubio. Ele vai dizer então que comer do fruto, lembrando do texto do pecado, daquela relação que nós encontramos no livro de Gênesis, comer do fruto da árvore do bem e do mal seria, em última análise, colocar-se no lugar de Deus. Colocar-se no lugar de Deus, não aceitando o dom da criação, ou seja, nós somos criados, nós não somos o Criador, e rejeitando a própria criatura. Ora, tentar suplantar Deus, autodivinizando-se, significa então erigir a mentira como princípio do próprio existir. Quando nós colocamos numa condição de divinos, e isso às vezes pode ser que você não tenha uma imagem de você, pode ser que você ninguém se dobre diante de você para lhe adorar, mas no seu próprio coração você toma a sua própria decisão, você quer ser o próprio, você não se relaciona com Deus sendo Ele o Criador, é sempre você que governa, é sempre você numa dinâmica de tocar a sua própria vida do seu próprio jeito, você está se colocando no lugar de Deus. Isso é algo agressivo, isso é algo inaceitável, isso é algo que rompe, isso nós chamamos então de pecado. Nessa condição, nós estamos condenando-nos assim à autodestruição, completa o autor. Não aceitar Deus como Deus, isto é o pecado na sua última radicalidade. Às vezes nós pensamos que as pessoas vão para o inferno porque elas não fizeram algo do bem aqui, ou nós pensamos, olha, fulano de tal vai para o céu porque, nossa, olha o que ele faz muitas coisas que são melhores do que as ONGs implementadas no nosso país, como ele ajuda as pessoas, mas nós estamos falando de um governo
pleno de Deus no nosso coração. A condenação, dito pelo Afonso, a última radicalidade do pecado é não aceitar Deus como Deus. Aceitar Deus como Senhor, aceitar Deus como condutor, aceitar Deus como Salvador e aceitarmos-nos como pó, como pessoas frágeis, aceitar a nossa condição como pecadores, carentes de um relacionamento com o nosso Deus. E aí então nós olhamos para essa situação e percebemos então que o pecado que coloca o homem e o mundo por causa do homem numa situação miserável de não aceitação. É essa situação que nós vivemos hoje. A não aceitação de Deus, como Deus coloca o homem e o mundo por causa do homem nessa situação de miserabilidade. Então, como nós implementamos o reino de Deus, como nós então fazemos essa ligação, dita lá no início da criação, já é um ato salvífico. Por quê? Porque Deus cria não para nos abandonar, mas para se relacionar conosco e permitir então que possamos o nosso próprio coração encontrar a plenitude nos relacionando com Ele, como a própria Trindade se relaciona entre si. Mas quando nós nos fechamos, quando nós então acobertamos o nosso pecado, nós, como diz o autor, autodestruímos com essa nossa condição. Então, convido você aqui a abrir o seu coração. Vamos então para o último ponto. O Criador fez tudo para a sua glória. Isso é então perceptível em todos os textos. Deus viu lá no texto de Gênesis que tudo era bom e chegou no ser humano, se não me falha a memória, o Tov Meod, ou seja, que tudo era muito bom. Essa é a relação que nós encontramos agora. Agora, Deus cria todas essas coisas, mas a finalidade última é a sua glória, é o reconhecimento, e nós fomos criados então para engrandecer o nome do nosso Deus. Em cada decisão que tomarmos, nós fomos criados não para trazer glória para nós mesmos, porque se fosse isso, estaríamos nos colocando no lugar de Deus, o que seria autodestruição, mas fomos criados para louvor da sua glória. E não somente uma expressão, um cântico, num culto dominical, num culto semanal, numa devocional, mas toda a nossa estrutura, em tudo que fizermos, termos essa consciência, orarmos por isso, intencionalmente trabalhar o nosso ser para que possamos viver para a glória de Deus, no olhar, no pensar, no agir, no estender a mão. Tudo isso nós precisamos, então, intencionalmente provocar a partir de uma espiritualidade sadia para o louvor da glória do nosso Deus. Vamos ler, então, os versos finais desse salmo a partir do verso 31. Que texto poético, que texto bonito, que texto extraordinário para falar do amor de Deus. Diz assim: perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. O salmista encerra tão feliz, com a expectativa de que a glória de Deus seja então, possa inundar toda a nossa realidade. Talvez isso explique a sua oração. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Que haja espaço, não para a impiedade, não para o pecado, mas para a piedade, para a santificação, para o amor, para o perdão, para que o reino de Deus de fato seja realidade na nossa vida. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Verso 33 é lindo demais. Cantarei ao Senhor por toda a minha vida. Louvarei o meu Deus enquanto eu viver. Vamos pedir isso ao nosso Deus.
Que seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Que possamos viver em todos os momentos da nossa vida, em toda a nossa vida, seja você criança, adolescente, jovem, idoso, que sejamos intencionais para viver não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Criador. Somos criatura e, novamente, a criatura só tem sentido uma vez que se encontra com seu Criador. Fora disso, a criatura se autodestrói. E louvarei o meu Deus enquanto viver, que seja um compromisso nosso, enquanto viver, apesar dos pesares, enquanto viver, eu quero louvar, eu quero bendizer, eu quero cantar, eu quero agradecer, eu quero abençoar. Cada atitude minha, cada decisão minha possa ser então para a glória do meu Deus. E seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tem alegria. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia! Que o nosso coração, então, possa louvar o nosso Deus. Que o nosso coração, então, possa reconhecer quem nós somos. Que o nosso coração possa descansar, porque Ele cria com esplendor, mas Ele sustenta, Ele dá propósito, Ele nos permite, então, termos sabedoria para que possamos, em todas as nossas decisões, louvá-lo. Em todos os nossos momentos, louvá-lo. E que a nossa meditação, que o nosso encontro, que a nossa vida, e aí, atualizando esse texto, por que não dizer que a nossa semana seja, então, agradável? Pois no Senhor nós temos alegria. No mundo nós não encontramos a verdadeira alegria. No mundo nós não encontramos a verdadeira satisfação. No mundo nós encontramos distrações. Agora, a verdadeira alegria nós só encontramos no Senhor, que apesar dos problemas, o sentido de vida que é latente no nosso coração, Ele não deixa de existir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o seu coração e que consigamos então, esse é o nosso desafio, no falar, no agir, no olhar, no estender a mão, possamos então expressar uma glorificação, não a nós, mas ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por essa experiência, por esse salmo. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Toda vez que estamos com o nosso coração aberto diante da Tua palavra, a nossa vida é tocada, o nosso coração trabalhado. Obrigado porque temos paz. Obrigado porque no Senhor encontramos a verdadeira alegria. Obrigado, ó Deus, porque nós queremos viver todos os dias a nossa vida para a glorificação do Teu nome. Obrigado, Senhor, porque nos encontramos contigo. A verdadeira liberdade do ser criado se dá no encontro com seu Criador. E como é bom nos relacionarmos contigo. Como é bom perceber, ó Deus, e ter a Tua presença, não em alguns momentos, não em alguns cultos, não em algumas reuniões, mas em todos os dias, em todos os passos, em todos os momentos. Ó Deus, se alguém chegou, ó Deus, nessa mensagem, nessa lição, nessa aula, Deus, e que não sabe exatamente o que é isso, tem procurado, tem batido a cabeça em vários lugares e ainda não encontrou, que o motivo de ser dela mesma, ó Deus, é no Senhor, que essa realidade seja vivenciada por ela de uma entrega não parcial, não pela metade, mas total. Que o Senhor abençoe o nosso coração, abençoe o nosso culto daqui a pouco. Nós louvamos o Teu nome, Te adoramos e oramos no nome de Jesus. Amém.